Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, amém. Eu peço que Ele abençoe a cada um de vós, em nome de Jesus Cristo, amém. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia deste livro e as guardam no coração, amém. Você é um bem-aventurado por estar ouvindo esta evangelização que pertence ao Senhor, amém. Mas hoje vamos falar sobre as orações. Porque às vezes pedimos algo para Deus em oração e parece que Ele não está nos ouvindo, porque às vezes nós não temos retorno do que pedimos para Ele. Mas eu tenho uns versículos aqui que eu escolhi, ele vai nos dizer, e alguns vai nos ensinar como se deve orar. Será que estamos pedindo certo? Né? E alguns vai nos tirar algumas dúvidas, porque às vezes possa ser que Deus não atenda às nossas orações. Se estamos pedindo da maneira correta, se estamos pedindo lá de dentro do coração. Então vamos primeiro para Jeremias, capítulo 29, o versículo 12, 13 e 14. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregai vós e de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornareis a trazer vós ao lugar donde vós mandei para o exílio. Amém? Peço que você sempre vá meditando, pesquisando mais sobre esses versículos, tá? Vamos para Mateus. Vamos para Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, versículo do 5 ao 8. Como se deve orar? E quando orades, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presume que pelo seu muito falar irão ser ouvidos, muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidades, antes que lhe peças. Vou repetir o versículo 8. Não vos se assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peças. Mesmo antes de nós pedir a Ele, Ele já sabe da minha e da tua necessidade. Então vamos para o versículo, vamos para Filipenses. Filipenses, aqui.
Filipenses, capítulo 4, seis e 7. Não andeis ansioso de coisas alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pelas súplicas com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Vamos para Efésios. Efésios, capítulo 6, versículo 18. Efésios, capítulo 6, versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isto vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha, tá vendo? Vamos para 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Tá para cá. Efésios, deixa eu ver. Aqui, 1 Tessalonicenses 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Assim está escrito: orai sem cessar. O versículo 18. Em tudo dai graças, porque está em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Agora vamos para Tiago. Eu deixei Tiago e Marcos por último, porque para mim aí está a resposta mais visível que eu e você precisa, tá? Vamos para Tiago. Tiago, capítulo 4, versículo 3. Olha o que está escrito. Tiago, capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tá ouvindo? Tem coisas que às vezes a gente tá pedindo, né? Mas Deus, ele sabe do nosso coração. Ele não se deixa enganar. Então vamos para Marcos. Vamos para Marcos. Vamos voltar lá para o começo do Novo Testamento, lá para o meio. Marcos, aqui. Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11, o versículo 24, 25 e 26. Olha aqui, ó. Por isso vos digo que por isso vos digo que tudo enquanto em oração pedides, crede que recebeste, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai,
para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Olha o versículo 25 que está dizendo. Ó, e quando estiverdes orando, se tiver orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Se você tem maldade, tem guardado no teu coração alguma maldade de pensamento com alguém, né? Você odeia, qualquer coisa que você tenha, você está ouvindo Deus falando aqui. Então, a gente tem que meditar nesses versículos para ver porque às vezes Deus não dá atenção às nossas orações. Então vamos lá. O Senhor, ele ouve-se as nossas orações. Por mais que eu ou você não tenha fé, ou crer, por mais pouco que seja ali, ele vai sim, tem coisas que ele atende a tua oração, a minha. Tem coisa que ele ouve. Só que às vezes, quando eu ou você ora por alguém, ele proteger alguém, ou curar um enfermo, o que parece dar a entender é que, mesmo que eu não tenha fé, às vezes vamos supor, se eu não tiver fé, eu estou orando por um enfermo, e aquele enfermo ele ter fé mais do que eu, vamos dizer, ele seja mais justo diante de Deus do que eu, sim, Deus vai atender a oração. Porque o que dá a entender também é que a oração, ela que ele fala que quando nós buscar ele em oração, ele vai atender a minha a sua oração, independente se você comete pecado, esses pecados que ocorrem do mundo, né? Porque nós já nascemos em pecado. Ele vai nos atender. Não é porque eu e você não andar justo diante dos olhos dele, mas ele vai sim atender. Mas você viu os versículos falando, às vezes nós pedimos mal, nós não se manifesta, nós não pedimos lá do coração, lá do fundo do coração. E quando nós pedir, quando você for pedir, tem que crer, não pode duvidar. Sabe, você pedir uma coisa, é tipo aquele ditado que entra no ouvido e sai no outro. Deus está vendo que você não está pedindo com sinceridade, está pedindo da boca para fora. Por isso que às vezes você tem que se ajoelhar, se humilhar, se demonstrar para Deus, se abrir para Ele. Nós temos que estar em comunhão com Deus todos os dias. Não é que é para você estar orando, acabou o Pai Nosso, continuar o Pai Nosso, mas sempre estar lembrando de Deus, todo ali, sempre, a todo momento. Que a sua boca sempre fale de Deus e a sua mente lembre sempre dele, de Jesus Cristo. E sempre vá orando ao longo do dia, vá sempre orando. Mesmo no silêncio ali, vá, faça a sua oração. Lá nos Salmos, tem muitas orações nos Salmos ali. Tem a oração do Pai Nosso, que é muito conhecida. Tem Jesus, ele sempre está ensinando ali em Mateus, capítulo 6, versículo 9, como nós devemos orar. Se você não tem uma oração, algum jeito de você orar,
Orar é conversar com Deus, né? É igual está lendo na Bíblia. Você pode fazer sua oração, seu pedido, fechar seus olhos e pedir a Ele. Se você está num lugar que é barulhento, você pode pedir ali, e trabalhando, se movimentando. Quando Jesus ele ensina como se deve orar, você pode vir orar o Pai Nosso. Tem os Salmos, Salmos 23, tem o Salmos 13, Salmos 61, e tem várias orações, Salmos 91, tem várias orações na Bíblia que você pode orar eles, esses versículos, buscar o Senhor. E quando orar, sempre orar pelo teu próximo, pedir pelo bem dele, orar pelos nossos inimigos. Está escrito na Bíblia. Você viu ali, se você tiver algo com alguém, se você tiver alguma, se você tiver, vamos dizer de mal, se você estiver brigado com alguém e você não perdoar, Deus não vai te atender. Ele já está dizendo, você tem que perdoar aquela pessoa, porque senão Deus também não vai te perdoar. E às vezes Deus ele se mostra em silêncio no canto dele, porque antigamente, lá quando, como falava no tempo de Moisés, Abraão, Jacó, né, que fala o Velho Testamento, Deus sempre se manifestava com aquele povo, era através de sonhos, de visões. Muitas vezes vinha anjo visitar algum deles, pessoalmente o anjo, e algum deles ouvia a voz de Deus, Deus falava com eles. Como tinha os profetas, né? Tinha, tinha aquelas outras pessoas que, às vezes, a Bíblia também nem fala, mas alguns falam. Mas sempre aquelas pessoas que eram mais justas. Deus, naquela época, ele estava sempre na terra ali, se manifestando. Já hoje, em nossa época, você não vê mais isso. Parece que Deus saiu da terra, né? E nos abandonou aqui. Mas não, porque ele deixou isso aqui, ó. Ele nós não está sozinho. Deus não nos abandonou. Algumas pessoas vos abandonaram. Então, medite na palavra do Senhor, lendo na Bíblia, buscando Ele em oração, tá? E lembre-se, eu sei que muitas pessoas, às vezes, eu já fiz isso também, deixa para buscar Deus na hora da dor, na hora que passa pelo vale da sombra da morte, na hora da angústia. Então eu peço que você passe agora a buscar Ele, mesmo você estando com saúde, mesmo você estando bem de vida de todos os lados, de todos os sentidos. Não deixe para ir buscar Ele no final, ou se for passar por uma tribulação, passar por uma prova, passar por uma dificuldade ali na vida. Porque hoje nessa vida nós estamos sujeitos a tudo. Porque assim está escrito, que virão sobre a terra grandes tribulações, irá vir momentos de aflição. Isso já está acontecendo. Todos vós sabem. Então é buscar Ele, ir no paz em igreja, pregar, cantar louvores também. O Senhor ama, cante louvores para Ele. E sim, Ele vai ouvir a oração. E às vezes, quando eu e você oramos pelo nosso próximo, ou ora por um enfermo, pede alguma coisa, sim, Ele atende. Só que às vezes você não vai perceber que o seu pedido foi atendido. Deus vai atender.
E às vezes, o que ele não atender, ele um dia vai contar para mim e para você, porque ele não realizou aquilo que você pediu e que eu pedi. Por qual motivo? Então tem coisas que só Deus, só Ele sabe dar resposta. Ele vai te revelar um dia. Um dia ele vai te revelar por quê. E às vezes eu e você sabe por quê ele não realiza o desejo do nosso coração, às vezes o que nós pedimos. Você, você ouviu alguns versículos aí, né? Então medite nesses versículos, porque a nossa carne é fraca. Nós temos que ser fortes para vencer o mal, porque o mal ele está aí tentando desviar nós do caminho do Senhor. Qualquer, qualquer gesto que você virar, você está sujeito a pecar. Então sempre olhar para frente, né? E buscar orientação de Deus em oração, lendo a Bíblia, e ter amor ao próximo também, tá? Aquele que ama a Deus, ele ama o seu próximo. Lá em Tiago 4, acho que é o versículo 19, eu fiz um vídeo referente a isso, perguntando se você ama a Deus. Aquele que ama a Deus, ele tem que amar o seu próximo. Se ele não amar o seu próximo, ele também não ama a Deus. E Deus não ama ele. Está escrito lá, vê lá. Pesquise lá no, acho que Tiago 4, versículo 9. Deixa eu ver aqui. Tiago, Tiago 4, Tiago, Tiago 4, não, acho que é 6. Eu não estou achando, mas eu não estou achando, acho que é em outro lugar. Mas eu peço, busque o Senhor e ore uns pelos outros. Que o Senhor vos abençoe grandemente e que Ele dê o Espírito Santo a vós e a mim. Que Ele nos dê sabedoria para aprender mais sobre Ele e sobre seu Filho Jesus Cristo. Amém? Fique em paz, que o Senhor engrandeça a tua descendência, a sua família. Deus te abençoe.